Bem interessante o vídeo, né, pessoal? E ele já adiantou muita coisa que nós vamos conversar aqui a respeito do nosso sentido de audição, né? Inclusive, não só a própria função, né, da audição como ah, ah, meio de transmissão de informação, mas também a forma como nós localizamos a fonte do som, ou seja, não só do que se trata aquela informação, mas de onde ela vem, é uma outra propriedade do nosso sentido de audição. O vídeo também já levanta questões de diferentes motivos de perda auditiva. O vídeo já identificou aquela célula ciliada que é a que faz a transdução da energia mecânica externa para a energia nervosa, né? Já adiantou também como essa informação é processada primeiro no tronco encefálico e depois no córtex auditivo, tá certo? Então, avançou muita coisa aqui que a gente vai conversar. Muito bem, pessoal. Olha, então vamos só repetir as estruturas e o caminho dessa informação até que isso se transforme em percepção auditiva no nosso cérebro. Então a gente tem aqui o nosso aparato auditivo, ele é dividido em três componentes: o ouvido externo que é formado aqui pelo pavilhão, né, ou a popular orelha, né, o conduto auditivo e a membrana timpânica. A membrana timpânica está na interface entre o ouvido externo e o ouvido médio. O ouvido médio é formado por esses três ossículos, existe uma câmara aqui, né, uma câmara. Esses aqui, vamos lembrar isso que a gente aprendeu no colégio, né, são os três menores ossos do organismo, de uma precisão incrível de funcionamento, né? Martelo, bigode e estribo é o último, e o estribo, ele está aqui plugado nessa estrutura aqui do ouvido interno, já que é chamada a janela oval, e o ouvido interno é formado, então, pelo caracol ou cóclea, é aqui que se desenrola o fenômeno nervoso que vai propulsionar a transdução daquelas ondas em impulso nervoso, né? E está mostrando também o neurovestíbulo coclear, ou seja, o nervo auditivo. Tá? Essa estrutura superior aqui, os canais semicirculares, ela não participa diretamente do sentido da audição, mas sim de um outro sentido que eu já comentei com vocês, que nós temos, pouca gente sabe que é um sentido, mas que é o sentido vestibular. A gente já vai falar um pouco mais sobre como funciona esse mecanismo para nos dar a noção de posição no espaço, tá certo? Muito bem. Então, repetindo um pouco lá no filme, pessoal. Então, essa forma de energia mecânica na forma de ondas, ou seja, de partículas que se afastam e se repelem, provocando picos de pressão e rarefação, a primeira estrutura que participa é o pavilhão tem uma função de um pouco direcionar e capturar essa perturbação do meio, né, conduzindo essa perturbação pelo canal auditivo, até que ela chega na membrana timpânica, e se ela tiver uma combinação correta de intensidade, lembra, a intensidade é dada pela altura da onda, e frequência, o número de vezes que aquela onda se repete, por unidade de tempo, em hertz, ela vai provocar, a membrana timpânica vai provocar uma ressonância, vamos lembrar do fenômeno da ressonância, né, que já estudamos. Essa membrana timpânica ressonando, vibrando, ela vai transmitir esse movimento mecânico vibratório para o primeiro ossículo, martelo, e aí entra em ação esse mecanismo incrível do ouvido médio, que entre outros papéis, tem o papel de amplificar
a intensidade dessa onda sonora. Tem um ganho de quase 40 vezes ah, pelo mecanismo dos ossículos do ouvido médio. Vocês estão percebendo aqui que o ouvido médio ele tá comunicado, ele se comunica com a garganta via a trompa de Eustáquio. Então aqui tem um papel muito importante essa comunicação, é para equilibrar a pressão dos dois lados da membrana timpânica, ouvido médio e ouvido externo. Sabe aquela sensação de ouvido tapado, por exemplo, até uma certa dor, quando a gente, por exemplo, no avião, ou descendo serra, subindo serra, quando há uma mudança de pressão? Essa sensação desagradável é justamente um descompasso entre as pressões dos dois lados da membrana timpânica. Então, qualquer recomendação a gente engole, né? Às vezes até masca um chiclete. Isso é meio que uma ideia para equilibrar a pressão dos dois lados da membrana timpânica, tá certo? Propulsionando ar aqui para o ouvido médio. Muito bem, pessoal. Então, o último ossículo aqui, o estribo, ele está plugado aqui na janela oval e aqui tem um fluido, né? Que esse fluido é posto em movimento aqui dentro da cóclea, né? Do caracol, e desenrolando esse caracol, que nem nós vamos ver numa próxima visualização, numa próxima figura, aquelas células ciliadas, que são os elementos nervosos, elas vão ser excitadas, elas vão dobrar, e é isso que provoca o disparo dos potenciais de ação. E essa informação nervosa vai ser transmitida, então, pelo nervo auditivo até o córtex auditivo no cérebro. Então, vocês percebem que é um mecanismo incrível em termos de design, de engenharia, né? É uma coisa muito interessante, muito precisa, certo? Vamos ver agora aqui, pessoal, um pouquinho mais de detalhe. Aqui nós temos a visão um pouco do ouvido médio e ouvido interno. Esse processo que eu acabei de narrar para vocês e que vocês viram também na animação, ele está sendo mostrado aqui mais em detalhe, tá certo? Aqui tem a membrana basilar, que é onde as células ciliadas estão posicionadas. Então, é o movimento do fluido que está sendo representado aqui por esse caminho, essas setas, tá certo? Esse movimento do fluido é que vai ativar essas células ciliadas, que vai gerar um impulso nervoso, até isso ser traduzido como algo que se ouve, né? Essa segunda figura está mostrando a localização do córtex auditivo primário, aqui no lobo parietal, bem aqui do lado, aqui bem acima da nossa orelha, certo? Então, lembrando, o córtex visual ficava aqui no lobo occipital, aqui atrás da nossa cabeça, né? Então, lembrando que são dois hemisférios, então existe um córtex auditivo no hemisfério direito e no outro no hemisfério esquerdo. Do hemisfério esquerdo recebe informação do ouvido direito e vice-versa, assim como a visão, tá certo? Beleza, pessoal, um pouquinho mais de detalhes aqui, umas ilustrações também. Aqui um corte, né, transversal da cóclea, mostrando aqui o chamado órgão de corte, né, e a membrana basilar e as células ciliadas aqui, certo? Aqui essa ilustração, o que ela está mostrando para a gente, pessoal? Vocês estão percebendo que o caracol é desenrolado, só para efeito didático, e tá ilustrando aqui a membrana basilar, quase como se fosse um teclado. E aqui tem uma característica interessante que a animação já mostrou. Eu vou só repetir um pouco. Essa membrana ela tem espessura e rigidez diferente ao longo do comprimento. Então, no início dela, ela é mais rígida, então ela vai ser sensível àqueles tons mais agudos, de alta frequência, tá certo? Na medida que essa frequência cai, os tons vão tendendo para o grave,
As células ciliadas que vão ser excitadas elas vão mais aqui até para o final, para o ápice da membrana basilar. Então é como se fosse um teclado mesmo. É como se fosse um teclado. E aí, um fenômeno muito interessante, por isso que eu comentei com vocês, que eu acho até mais complexo do que a visão. Porque o que o nosso ouvido está fazendo aqui com aquela onda, vem uma onda sonora complexa. Uma onda sonora complexa, ela contém um grande conjunto de frequências, tá certo? O que o ouvido interno está fazendo aqui como se fosse uma análise em frequência e uma técnica matemática que talvez você já tenha estudado, que chama análise de Fourier, uma decomposição. Então, o que faz uma análise de Fourier, por exemplo? Você pega uma onda complexa, pode ser qualquer tipo de onda, e decompõe essa onda como uma soma de ondas mais simples. Por exemplo, senos e cossenos. Quando superpostos, formam aquela onda complexa. Então, essa onda externa que vem é uma onda complexa, porque é formada por um pacote grande de frequências. Ela é decomposta pelo ouvido interno e, incrivelmente, recomposta no córtex auditivo. Tá certo? Então, há uma relação de igualdade, o termo que se usa é um mapeamento ah, tonotópico, de tom, que acontece no córtex auditivo. Essa ilustração está mostrando, por exemplo, regiões do córtex especializadas em provocar a percepção auditiva de determinados tons. Então, aqui, do mais grave ao mais agudo. Então, é um mapeamento igual da membrana basilar, ele espelha isso, tá certo? E lá, de alguma forma, essa onda sonora que foi decomposta no ouvido interno, ela é recomposta, faz uma análise de Fourier, uma transformada de Fourier, reversa, e a gente tem essa rica percepção sensorial do mundo de tons complexos, toda a sutileza do nosso mundo auditivo. Né? Não é muito incrível, né, gente? O que a evolução produziu de tão incrível e tão preciso. Tá bom? Então, a gente já estamos, pelo menos no nível que a gente precisa, né, pessoal? Nós estamos aqui no curso de engenharia, estudando ergonomia e segurança do trabalho, né? Então, eu acho que essa compreensão da fisiologia e neurologia da audição já é suficiente para a gente continuar o nosso estudo. A isso, e vamos a mais uma animaçãozinha, né, que é sempre interessante. E aqui essa animação, pessoal, ela vai ilustrar essa propriedade da membrana basilar no ouvido interno em decompor aquele som complexo em função da sua varredura de frequências. Tá bom? Vamos lá. Então, pessoal,
Interessante, né? Usou inclusive uma famosa fuga, né, do Bach para ilustrar essa propriedade da membrana basilar. Né? Então, no seu no início, na parte mais estreita, sensível, ressona com altas frequências, médias frequências e aqui no final mais largo, né, as baixas frequências. Então, uma palavra só, pessoal, sobre o nosso sentido vestibular, ele é processado aqui nessa parte superior do ouvido interno, chamado de os canais semicirculares. Se vocês repararem, ele lembra até o sistema cartesiano de 3 eixos. E justamente essa é a ideia desse design evolutivo nosso. Para dar essa sensação, ele também é chamado de sentido gravitacional, para dar essa nossa sensação de em cima, embaixo, a posição da nossa cabeça, justamente. O mecanismo também é muito interessante. Olha, dentro desses canais, pessoal, há essas estruturas, esse tipo de estrutura. Na verdade, há também células ciliadas especializadas, então é aqui que é feita a transdução, mas a transdução do quê? Do movimento dessas como se fossem pedrinhas, carbonato de cálcio, são chamados de otociclos, otocônias, desculpa. E justamente quando movimentamos nossa cabeça, por exemplo, no sentido sagital ou girando em torno do nosso eixo vertical ou para o lado, né? Essas pedrinhas, elas se movimentam justamente pelo efeito gravitacional e essa movimentação vai gerar os impulsos nervosos através dessas células ciliadas e isso vai ser interpretado como a posição corporal frente a, por exemplo, a aceleração gravitacional. Isso é interpretado em várias partes do nosso córtex cerebral e também nas estruturas subcorticais, por exemplo, como o cerebelo. O processamento começa no tronco encefálico, que é o primeiro destino subcortical, de todos os sentidos, menos o sentido de olfação, olfativo, não passa, que eu já comentei com vocês, ele vai direto para o bulbo olfativo, ele é o único que não passa pelo tronco encefálico, tá certo? Então esse é o sentido vestibular. Bom, pessoal, uma palavra agora sobre as dimensões físicas do som. Como é que nós vamos descrever o som em termos físico-matemáticos, né? Então, lembra que eu estava comentando com vocês? Essa aqui seria um som complexo, um tom complexo, que é a grande maioria dos sons que nós ouvimos da natureza, sons artificiais, da fala humana, eles não são simples assim, tons puros, né? Agora, para transformar um tom complexo em vários tons puros, que nem esse exemplo aqui, olha, são 3 tons puros que sobram, um de 100 Hz, outro de 300 e outro de 500, que somados vão dar um tom complexo com características sonoras particulares, tá certo? É isso que dá uma qualidade do som que a gente chama de timbre, tá certo? Essa mistura de frequências vai dar essa qualidade timbrística, por exemplo, que a gente consegue discernir um dó médio, por exemplo, tocado num piano ou tocado num saxofone, por exemplo. Quer dizer, a frequência central é a mesma, só que as outras frequências que compõem um som gerado por um saxofone ou por um piano, elas têm harmônicos diferentes, elas têm outras derivadas diferentes, é isso que vai dar aquela qualidade daquele tom, daquele som, certo? Os sons simples geralmente são aqueles que só se produzem em laboratório, tá certo? O mais próximo que a gente pode, acho que chegar de um som simples é um assobio, né? Mas os demais são artificiais.
Bom, uma palavra agora sobre a representação, como nós representamos visualmente o som. Então, por exemplo, a forma mais simples é uma representação temporal, que nem esse sonograma que eu estou mostrando aqui. Então, ele tá mostrando como esse som está variando no tempo em função dos picos de onda aqui. Certo? Então, isso é uma representação temporal. A gente pode fazer, por exemplo, uma representação espectral. Então, o que está sendo exibido aqui, pessoal? Tanto o conteúdo de frequência daquele som, quanto a amplitude, a altura, a intensidade daquele som. Então, por exemplo, esse som particular, a gente está vendo aqui que ele tem uma forte concentração da sua energia acústica aqui na faixa dos 1.000 até 3.000 Hz. Aí vai aumentando os componentes de frequência, vai diminuindo a intensidade. Então, esse som aqui vai soar para nós predominantemente como um tom de 1.000 a 3.000 Hz, que é inclusive um tom próximo da fala humana. Né? Se ele tivesse concentração da energia acústica aqui nessas regiões mais agudas, ele ia soar bem agudo e etc. Tá? Então, essa é um espectrograma sonoro. E, finalmente, uma forma mais completa e complexa de representação é o chamado espectrograma, né, ou sonograma, onde você tem uma distribuição da energia em função tanto do tempo, daquela energia acústica, tanto em função da propagação do som no tempo, representada aqui por unidade de tempo, quanto por frequência, tá certo? Então, uma representação mais sofisticada, tridimensional. Você pode construir um espectrograma em 3D, é mais fácil reconhecer a distribuição dessa energia acústica no tempo, durante a propagação do som e nos seus os componentes de frequência. Bom, gente, então vamos lá. Agora vamos estudar a percepção humana do som. Né? Voltamos a fazer analogia com visão. Então, da mesma forma que o nosso desenho evolutivo para percepção visual, se ele está limitado naquela pequena faixa de frequência de todo espectro eletromagnético, né, de 400 a 700 nanômetros, né? Fora disso a gente não vê, então não é exatamente luz para a gente. Alguns animais veem em faixas diferentes, né? O mesmo ocorre com o som. É exatamente a mesma ideia. Então, um ouvido sadio, pessoal, vai perceber sons gerados com determinada intensidade, depois nós vamos entender isso, mas em termos de frequência, nós estamos nessa faixa estreita aqui que vai de aproximadamente 20 Hz, um tom bem grave, né? Até 20.000 Hz, no limiar da audibilidade, um som muito agudo. Então, à esquerda aqui, né, a montante da nossa faixa audível, existem os infrassons, sons com menos de 20 Hz de frequência, que alguns animais percebem muito bem, né? Os cães, os morcegos, né? E a jusante da nossa faixa audível, pessoal, existem os ultrassons, sons com mais de 20 kHz, né? Que também outros animais conseguem perceber, decodificar essa informação. Tá? Então, essa é a faixa audível, tá certo? E aqui tem uma representação. Muito bem, eu só quero já avançar um conteúdo sobre quantificação do som. Né? Então, em situações de análise de ruído laboral, exposição a ruídos em situação de trabalho, nós costumamos fazer essa avaliação
primeiro, o instrumento que vai ser, que aqui nós vamos utilizar é, é um sonímetro, né? Existem vários tipos, né? Ele vai aplicar filtros naquele som que está sendo propagado, naquela energia, vamos chamar de energia acústica, porque som a gente só chama o que é da faixa audível. Então, o primeiro papel desses equipamentos de avaliação é filtrar todo o conteúdo de som que não está na nossa faixa audível, que não interessa. Então, existem filtros que retiram daquela energia acústica para avaliação tanto os infrassons como os ultrassons. E depois eles escolhem amostras. Então, por exemplo, se essa onda pode representar um ruído, então aqui está mostrando como a pressão, né, o nível de pressão desse som varia ao longo do tempo, durante a propagação desse ruído. O que um equipamento faz, quantificação de som, ele colhe amostras, tem uma taxa de amostragem. Então, por exemplo, 50 bits por segundo. Então, a cada segundo ele colhe 50 amostras de som quantificadas, né? Individualizadas. E isso está sendo representado aqui, pessoal, nesse sonograma, tá certo? E aqui já dá para perceber as frequências predominantes desse ruído. Elas estão vamos dizer assim, elas se concentram a partir dos 500 Hz, algo como assim, né, onde se concentra a maior parte dessa energia acústica. E podemos ir além, nós podemos estar interessados em analisar uma porção de frequência particular desse ruído que se mostra mais importante, onde tem mais energia acústica. Então a gente faz o que se chama uma análise de oitava, ou de 1/3 de oitava, que essa análise mais específica que foi representada aqui, tá certo? Então aqui estão sons rejeitados, porque agora nós estamos fazendo uma análise de uma componente de frequência, onde por algum motivo é mais importante. Por exemplo, pode ter sido avaliado uma perda auditiva de trabalhadores expostos a esse tipo de ruído, por exemplo, e essa perda auditiva se concentra, por exemplo, entre 500 e 1000 Hz. Isso é avaliado por testes audiométricos. Então, esse conteúdo de ruído vai ser especialmente analisado usando filtros de terço de oitava ou filtro de oitava. Então, lembrando, para música, né, uma oitava é uma distância que vai, por exemplo, de um dó central ao próximo dó, né? É quando a frequência dobra, né? Muito bem. Bom, agora, pessoal, é a hora de a gente fazer um experimento que eu acho muito interessante. Não sei se vocês já fizeram, mas a ideia aqui é o seguinte. Esse vídeo vai gerar um tom, no caso um tom puro. Ele vai começar em 20 Hz, que é, vamos lembrar, o limiar inferior da nossa audibilidade, até 20 kHz, o limiar superior, né? Eu não vou mexer aqui no volume, vocês vão ouvir cada tom gerado com o mesmo nível de pressão, mais ou menos o mesmo nível de pressão, porque a gente não vai mexer no potenciômetro que está gerando esse som, tá? Então eu queria que vocês buscassem perceber duas coisas nesse experimento que a gente vai fazer. Primeiro, vocês aumentem um pouco o volume aí dos seus notebooks, por exemplo. Se tiverem com fone de ouvido, melhor ainda, né? Eu até sugiro que vocês parem um pouco esse vídeo e coloquem um fone de ouvido. E eu queria que vocês percebessem, prestassem atenção em duas coisas. Primeiro, em que momento vocês começam a ouvir os tons e em que momento vocês param, ou seja, em que frequências. E se vocês percebem alguma mudança no nível de audibilidade, no volume do som, na medida que a varredura em frequência vai indo de 20 até 20 kHz.
Há duas coisas, aonde começa e aonde para, em termos de frequência, e se vocês percebem alguma mudança de volume. Certo, pessoal? Então, vamos a esse experimento. Só um minuto. Então, perceberam? Interessante, né? É, por exemplo, no meu caso, quer dizer, eu tenho uma perda já em função da idade, que é a chamada de presbiacusia, é uma perda natural, quase todo mundo tem, principalmente homens, né, a partir dos 40 anos. E eu também já sofri uns quadros infecciosos em um dos meus ouvidos, eu perdi um pouco, mas isso já faz tempo, né? É coisa de nadar em açude em fazenda, né? Mas enfim, por exemplo, eu começo a perceber logo no começo, com 40 Hz, alguma coisa, porque geralmente essas perdas naturais, elas acontecem mais em frequências mais altas, tá certo? Mas eu paro de perceber já na 7 kHz, 8 kHz já estou parando. Vocês, muito provavelmente, com certeza até, vocês foram bem mais longe nessa varredura, tá? Então depois vocês me falam no nosso encontro como é que vocês se saíram nesse teste aqui de varredura em frequência. A outra coisa que eu pedi para vocês repararem, pessoal, é na percepção de um nível de audibilidade do volume enquanto a varredura acontece. Então, vocês devem ter tido uma sensação de que quando os tons estão se aproximando lá passam de 1 kHz até 3, 5 kHz, parece que o volume aumentou, quer dizer, aumentou o nível de audibilidade. Isso acontece realmente, nós vamos estudar daqui a pouco, porque o nosso ouvido é um transdutor não linear, ou seja, não há um aumento linear da percepção da intensidade sonora na medida que há uma varredura de frequência. Nosso ouvido tem uma sensibilidade aumentada para certos conjuntos, regiões de frequência. Tá? Isso também tem uma explicação muito interessante.